Considerando que nós já temos assim um conhecimento básico do nosso ambiente de desenvolvimento, né, da nossa IDE, então agora vamos imaginar a coisa como ela acontece na vida real. Alguém chega para vocês e fala assim, ó, eu preciso de um programa de computador. Tá bom, o que esse programa tem que fazer? Eu quero que você informe um nome e que o sistema responda de forma automática, né? Olá, bem-vindo ao Scratch. Enfim, uma mensagem qualquer que nós queiramos, né? Então vamos lá, vamos começar. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é entrar no Scratch, obviamente, né? Ao entrar no Scratch, se ele não tiver logado como Talento Tech, a gente força a barra, né? Então se vocês quiserem, vocês vêm aqui, forço aqui, sair, né? Daí ele fica na tela inicial. Então a gente vai aqui, vai entrar. Então qual que é o nosso usuário? É aluno underline talento tech. E a senha, se vocês lembram, né? Era talento tech. Tudo junto, minúsculo. Entrar. Então ele vai pensar um pouquinho, né? E entrou. Para ficar mais fácil para mim aqui, eu vou salvar essa senha aqui, que daí eu fico. Bom, nós vamos ver algumas coisas aqui, mas vamos manter a proposta. Eu quero criar um novo projeto. Então, criamos um novo projeto. Na criação do novo projeto, ele vai entrar com uma tela em branco aqui, porque é novo. E o que nós vamos fazer aqui? Ó? Ele está aqui como sem título, né? Então, a gente vai chamar esse cara aqui, ó, por exemplo, de primeiro programa, tá? Primeiro programa, tá? Se vocês quiserem, vocês já podem salvar agora, né? Se vocês quiserem, salvar agora. Então, o projeto vai aparecer aqui como projeto salvo. Se vocês vierem aqui no item Minhas Criações, já vai aparecer lá um novo primeiro programa, né? Então, ó, aqui não ficou legal, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos no verde interior aqui. E vamos trocar o nome desse cara aqui, ó. Então não vai ser mais primeiro programa. Vou chamar esse aqui apresentação. Beleza? Que foi uma... Mas perceberam que ele deixa gravar, né? Com o mesmo nome, né? Então aqui agora a gente vem aqui em salvar agora, tá? Se você voltar aqui agora, no Minhas Criações, o que você tem lá? Você tem a apresentação, que foi o primeiro que nós fizemos, e agora sim o nosso primeiro programa, tá? Bom, como nós temos uma tela em branco, nós temos que criar uma ordem de execução das coisas para que elas possam ser feitas, né? Bom, a primeira coisa é como o programa vai começar. Então, antigamente, nós tínhamos que ir na linha de comando, né, do computador, né, que era DOS ainda, e escrever o nome do programa. Então, como o nosso programa chama-se primeiro programa, eu escreveria lá, primeiro programa, Enter. E ele começava a executar. Hoje mudou. Então, aqui é mais simples, né? Nós estamos trabalhando num ambiente mais controlado, ambiente de aprendizado, propriamente dito, mas você já deve ter feito, por exemplo, acesso a programas via smartphone. Você vai lá e clica no ícone, né, que aparece no teu display, e a mesma coisa acontece no computador, né? Então, se eu quiser executar aqui qualquer programa, vou pegar esse cara aqui, o Adobe, aqui, ó, 2 cliques nele, abrir o programa. Então, essa é a primeira coisa que você tem que imaginar. Como você vai iniciar o programa. E isso é um evento. Então, qual evento nós vamos disparar? E esse é o termo, é disparar mesmo, né? Para que o nosso programa inicie. Então, o nosso programa vai iniciar quando for clicada a bandeira verde. É o padrão deles, né? Quando a tecla for pressionada, por exemplo, a tecla de espaço, né, que aparece aqui, ó, deixa eu aumentar um pouquinho para ficar mais fácil de ler, ó. Quando a tecla espaço for pressionada, quando estiver o ator for clicado, nós vimos isso no primeiro exemplo, então a gente vai escolher uma dessa daqui. Então, vamos fazer o seguinte, vamos usar o padrão. Então, quando a bandeira verde for clicada. Bom, daí o que eu quero fazer?
eu quero primeiro saber o nome de quem está usando o sistema. Né? Então, eu quero que ele pergunte o nome. Né? Então, o perguntar nome está aqui em sensores. Então, eu venho aqui e pergunto, qual é o seu nome? Eu podia colocar outra mensagem aqui, né? Mas vamos pegar a default. Para trocar de mensagem, gente, é super simples, né? Vamos colocar aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Informe o seu nome para ser educado. Por favor, né? Tá bom. Então essa é a pergunta. Então pergunte isso e espere. Então se eu clicar a bandeira agora, o que vai acontecer? Tá lá, ó. Informe seu nome, por favor. Beleza? Ah, quer pôr um ponto aqui? Ó, não tem problema. Vem aqui e coloca um ponto. Quer um ponto de ponto final? Quer um ponto de pergunta, né? Aí, informe seu nome, por favor. Tá lá. Pode ver que agora, se eu clicar a bandeira, vai aparecer o carinha. E aqui ele fica esperando. Isso daqui, gente, na lógica de programação, é aquela famosa... Por isso que eu já comecei com a palavra informe. Informe um dado, tá? Bom, depois que você informou o dado, ele passa a ficar disponível para a gente poder utilizá-lo. Como que ele fica disponível? Ele fica disponível nessa variável automática que ele cria aqui, ó, chamado resposta. Então, quando você clicar aqui e colocar, por exemplo, Ariângelo, né, e dar um Enter aqui, ó, dentro dessa variável resposta vai ficar armazenado. Você quer saber, ó? Você vem aqui e clica do lado das variáveis, sempre aparece um checkbox, ó. Tá lá, ó, pode ver, ó, Ariângelo. Então, sempre que você fizer uma pergunta, essa pergunta vai gerar uma resposta automática no sistema. E essa resposta vai ficar armazenada nessa variável resposta. Então, isso é uma característica do ambiente. Se nós estivéssemos trabalhando num outro sistema que não fosse um sistema visual que nem esse daqui, o que ia acontecer? Nós teríamos ali armazenado, daí a gente chama que ele fica em cachê dentro do computador, e eu ia usar essa informação. Bom, então, a lógica que eu quero é o quê? Que a gente fale assim, você pergunta o nome e diga assim, bem-vindo ao Scratch fulano, né? Como que a gente vai fazer isso? Bom, a gente já perguntou, então a gente já tem uma resposta. Agora a gente tem que fazer o quê? Mostrar essa informação. As informações, elas podem ser mostradas por um determinado período ou ficam disponíveis enquanto durar a execução do nosso programa. Então, uma questão vamos dizer assim, ó, eu vou clicar aqui de volta no resposta para ele sumir ali, ó, tá vendo? Então, quando você quer fazer debug, esse é o termo bonito de falar, né? Aqui você pode ir clicando do lado do nome da variável, ó, quer ver, ó, ruído, ó, tá -1, ó, cronômetro, ele está calculando o tempo. Então, todas as variáveis que aparecem esse checkbox do lado, elas aparecem lá. Estamos no ano 2024. Né? Se eu quiser o mês, ó, ano, mês, 8, tá vendo? Então, toda vez que você clicar aqui, ó, ele vai mostrar pra gente lá a variável, né? Então agora aqui, voltando ao nosso programa. Então eu vou querer que ele diga por 2 segundos, ou eu vou querer que ele diga enquanto a execução do programa estiver acontecendo. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar essa daqui, ó. E se você deixar ele fora aqui, o bloco, ele não faz nada, tá? Ele só faz quando ele é ligado ali, ó. Então, ó, eu vou colocar aqui, ó. Olá. Vírgula, bem-vindo, ao Scratch, tá? Vamos ver o que acontece. Quando eu rodar aqui, informe o seu nome. Então, Ari. Olá, bem-vindo ao Scratch. E agora ele vai ficar mostrando essa imagem
enquanto eu não pressionar novamente a bandeira ou não parar o programa. Então isso aqui é um evento que fica no jargão de programação ad eternum. Se eu colocar isso aqui agora, eu vou dizer assim, ó, por, sei lá, 10 segundos. Vou tirar esse cara aqui, ó. Até vou marcar esse cara aqui que eu tô com preguiça de escrever, ó. Tá? Então, Ctrl C e aqui Ctrl V, tá? Então agora eu venho para cá, jogo para cá e percebo que eu ainda não usei a resposta aqui, ó. Quando eu clicar aqui agora, ó, informe seu nome, Ari, clico aqui e ele faz a mesma coisa, só que ele vai ficar mostrando pra gente a informação durante 10 segundos. Então, você como programador é que vai definir essas características, entendeu? Pode ver que sumiu dali a nossa mensagem, né? Então, essa é uma característica do programador ou de quem solicitou o programa. Ah, eu quero que fique aparecendo lá por 10 segundos. Não, eu quero que fique enquanto o programa estiver executando. Então, é aqui, ó. Nessa hora aqui, a gente vai ter esses detalhes, né? Que é lá na aparência aqui, né? Vocês vejam que a cor é sempre similar. Então, ó, diga por um tempo, sem tempo e daí pensa, né? A diferença do diga e do pensa, vocês viram o que é, né? Que o diga, ele abre o balão, né? Como tá aqui. Ele abre um balão aqui com a setinha. E o pensa, ele coloca aquelas bolinhas assim, né? Que é tipo revista em quadrinhos, né? Essa é a lógica dele funcionar, né? Bom, aqui nós vamos ver depois, tá? Alguns desses elementos aqui. Mas por enquanto vamos para isso. Mas veja, a proposta não era essa, né? Eu queria que ele dissesse assim: olá, fulano, bem-vindo ao Scratch. Onde que tá o fulano? Tá exatamente dentro da resposta. Pô, então eu teria que pôr aqui a resposta. Tá, vamos pôr, né? Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Quando eu rodar o programa, eu vou informar aqui o nome, Ari, ó. E como eu estou mandando ele mostrar a resposta, o que ele vai fazer? Ari. Mas não é isso que eu quero. Quero que ele coloque lá. Ari. Não. Olá, Ari. Seja bem-vindo ao Scratch. Então, como que a gente resolve isso? Nós temos que agora colocar no nosso sistema elementos que vão armazenar as informações. Esse armazenamento, ele é feito através das variáveis, tá? Então, como que nós criamos variáveis? Agora vamos entrar num detalhe mais específico. Uma variável, obrigatoriamente, ela vai ter que ter um nome, sempre, né? Pode ser o nome mais ridículo possível, mas ela vai ter que ter um nome, né? Esse nome, ele, na minha opinião, ele tem que ser o mais sugestivo possível do que a variável representa. Então, na programação de computadores, existem algumas regras para isso, né? Por exemplo, variável não começa com letra maiúscula. Vocês vão ver aí num curso futuro que vocês vão trabalhar com programação orientada a objetos. Então, quando se trabalha com programação orientada a objetos, os objetos, que eu não vou entrar no mérito aqui, é que tem a primeira letra maiúscula. As suas instâncias, que são elementos igual àquele objeto, são as nossas variáveis. E daí a gente sempre cria uma variável com letras minúsculas, né? A variável, ela tem regras, ela não pode ter espaço. Então, a gente troca pelo underline. Ou então, a gente faz uma composição tipo assim, ó, nome, usuário. Tá? Perceba que o U aqui, ó, ficou maiúsculo. É para que você consiga dividir aqui, ó, nome e usuário. Porque se você colocasse tudo minúsculo, ó, ficava ruim de você ver. Então, ou a gente coloca essa letra aqui em maiúscula, ou mantém ela em minúscula e coloca aqui um separador. Ó. Daí eu vou ter aqui nome e usuário, tá? Dá para pôr tudo em maiúsculo? Dá para começar com... Dá, não tem problema nenhum. Isso são regras, entendeu? Regras podem ou não ser seguidas. Então, no curso, a gente vai adotar essa regra aqui, ó. A gente vai colocar o nome mais significativo possível e
Quando ele for uma palavra composta, a gente separa pelo underline. O underline é aquele carinha que fica no shift do traço, né, do sinal de menos. Aí, a gente tem que definir aqui, ó, o escopo da variável. Esse é o nome, é bonito, né? Tem variável local e variável global. Quando eu defino para todos os atores, ela é uma variável global. Quando eu defino apenas para o ator, no caso aqui só temos o ator gato, né? Ela fica local. E daí ela só é reconhecida por esse ator dentro dos procedimentos que ele executar. Qual é a diferença disso do ponto de vista técnico? A variável global, que é para todo mundo, ela ocupa mais espaço de memória porque ela tem que ficar visível para o programa durante a sua execução. As variáveis locais, que daí vai para cada um dos atores, ela é visível enquanto aquele ator estiver em atividade. Então ela economiza memória. Para os nossos sistemas aqui não vai fazer diferença nenhuma você escolher para todos ou apenas para um ator. Mas eu gostaria que vocês entendessem isso. Aí você vai precisar economizar ou não memória. No nosso caso não há necessidade, então vamos deixar para todos os atores aqui. Toda vez que se criar uma variável, ela já vai aparecer aqui, ó. E automaticamente no momento que ela aparece, ela já vem selecionada e aparece aqui, ó, nome do usuário com 0. Então se você clicar aqui, ele some. Deixa eu ver por que aquele ano ainda está ali, né? Mas também não faz diferença. Vamos voltar para o sistema. Então aqui, ó, apareceu agora nome do usuário. Se você arrastar ela aqui, ó, ela funciona mais ou menos que nem a resposta aqui, ó. Tá vendo? A resposta, ela tem o mesmo formato, ó. Campos arredondados, porque ela representa pra gente uma variável. A gente chama de variável auxiliar, né? Que ela está armazenando o conteúdo da nossa pergunta. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero colocar aqui, ó, entre olá e bem-vindo ao Scratch, o nome do usuário. Se eu fizer isso, não funciona. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente tem que jogar para dentro do usuário resposta. Quando eu falo jogar, a gente usa esses termos na programação, mas é atribuir. A atribuição, ela está aqui, ó. É esse comando aqui, ó. Mude minha variável para. Qual que é a minha variável? Nome do usuário. Então eu venho aqui, nome do usuário. Ah, eu quero que ela mude para 0? Não. Eu quero que ela mude pro resultado da minha pergunta. E qual é o resultado da minha pergunta? Resposta. Então agora aqui, ó, quando eu colocar mude o valor de usuário para a minha pergunta, dentro da variável nome usuário vai estar a resposta. Eu posso ter jogado de volta para cá. Tá, não se preocupe que vocês vão dizer assim, ó, tá errado, mas tudo bem, ó, eu vou colocar aqui o nome do usuário para ele mostrar aqui pra gente, ó. Então eu vou rodar o programa e vou perguntar, Ari. Quando eu der OK aqui, ó, bem-vindo ao usuário por 10 segundos, tá vendo? Ele tá aqui, ó. E só depois disso, que apagar aquela mensagem, vai aparecer aqui em cima ali, ó. Apareceu ali, ó, Ari. Por quê? Essa é a sequência de execução do programa. Então, é outra coisa que vocês têm que se preocupar. Qual é a sequência lógica dos eventos? Então, primeiro, para eu usar uma variável, eu tenho que defini-la. Tá claro? Criei a variável. Depois, eu tenho que inicializar a variável. O que é inicializar uma variável? É colocar um valor lá dentro. No nosso caso, eu coloquei o valor resposta. Para que isso seja válido, eu não podia pôr ele aqui em cima, ó. Mude o nome do usuário para resposta, porque eu só vou saber a resposta depois que eu informar o nome. Então, a lógica diz que ele tem que vir... Agora eu fiz besteira aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Vamos tirar ele daqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, de volta. Pergunto. Depois que eu perguntei que eu sei a resposta, eu mudo o nome do usuário. E agora eu vou utilizar aqui o nome do usuário. De boa, né? Só que como que eu vou utilizar aqui? Eu quero colocar ela aqui, ó. Eu quero que apareça Ari. Ops. Eu quero que apareça Ari aqui, ó. Olá, Ari. Bem-vindo ao Scratch. Só que daí a vírgula, eu vou mudar aqui, ó. E vou colocar, olá, Ari. Vírgula. Bem-vindo ao Scratch, por exemplo, tá? Bom, então esse Ari aqui, ó, é o nome do usuário, que é a nossa variável. Então eu tenho que fazer o quê? Uma operação, gente. Então, é uma operação de soma, subtração, divisão ou multiplicação? Não.
Não é uma operação lógica, não, mas é uma operação de nível caractere. Então o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai fazer isso daqui. Ó. A gente vai juntar elementos. Então a gente vai juntar primeiro olá, dou um espaço com resposta. Não, com o nome do usuário. Onde está o nome do usuário? Está aqui em variáveis. Por quê? Podia colocar a resposta aqui? Podia, mas eu quero que vocês comecem a aprender a trabalhar com isso daqui. Ó. Então, olá. Daí, eu tenho olá, Ari. E como é que eu faço com o resto do bem-vindo? Eu vou ter que juntar de novo. Então, a gente vem aqui em operadores e faz uma nova junção. Ó. Então, na realidade, agora, o que eu quero fazer? Eu quero juntar olá com o nome do usuário. Aí, aqui, a gente vai ter... Tem uma vírgula, né? Depois de Ari. Vírgula. Bem-vindo ao Scratch. Tá? Ponto. Então, agora, eu juntei nome do usuário, que é Ari, uma vírgula, bem-vindo ao Scratch. E o olá tá lá em cima. Então, se você vier aqui arrastar esse cara aqui, ó, olha o que aconteceu aqui, ó. Junte olá com um outro junte. Isso, gente, a gente está trabalhando com uma operação com strings, no caso. É a mesma coisa que vocês fazem quando vocês querem somar, multiplicar e a expressão de números. A gente chama isso aqui de expressão de caracteres. Daí é só arrastar para cá. Ó. Se tudo correu bem, né? O que vai acontecer? Eu vou dizer o nome e vai aparecer olá, o nome que eu informei, vírgula, bem-vindo ao Scratch. Então vamos rodar. Então, vamos lá. Informe seu nome. Agora eu vou colocar Ariângelo aqui, ó. Tá? Olá, Ariângelo. Bem ao Scratch não, né? Então, ó, de boa, vem aqui e arruma, né? Bem-vindo. Bem-vindo ao Scratch. Vamos rodar de novo? Vamos lá. Ari. Olá, Ari. Bem-vindo ao Scratch. Entenderam o princípio da coisa? Então vamos fazer um pequeno resumo aqui. Ó. Todo o programa de computador vai ter uma condição de iniciar, quando a bandeira for clicada. A diferença dos programas de computadores é que sempre eles têm que ter uma informação. Então, alguma coisa tem que entrar para ser processado pelo programa. A gente chama de entrada, né? Então, essa entrada a gente obtém, no nosso caso aqui, através desse pergunte. Então, qual é a entrada? Ah, eu quero o nome do sujeito. Opa, então no momento que eu informar o nome do sujeito, eu vou criar a condição de ter a primeira variável, que eu chamei de nome usuário. Não basta simplesmente eu criar a variável nome usuário. Se eu criar a variável nome usuário e não atribuir um valor a ela, eu não vou conseguir ver o resultado. Então, esse outro elemento aqui, ó, que é o mude, foi o quê? Eu criei a variável, tanto aqui é criar a variável nome usuário, e mudei o valor dela, que é, a gente chama de atribuir um valor. Qual o valor eu coloquei nela? O resultado ou a resposta da nossa pergunta, que é a nossa entrada de dados. E depois que você tem uma entrada de dados, você tem que gerar uma saída de dados. Essa saída de dados é o quê? É a informação, né, que eu vou mostrar para o usuário de várias formas. Ela pode aparecer no display, pode aparecer aqui o gato falando, enfim. E o que ela é? Ela é uma string, gente. É um conjunto de caracteres. Aqui eu já fiz de propósito para vocês verem que eu posso trabalhar aqui, ó, com strings compostas, né? O legal é se eu pudesse escrever aqui, ó, na Ariângelo, daí eu criaria uma condição no meu sistema, qual? O sistema era fixo, só ia responder Ari. Então o que eu fiz? Olá, junte com outra concatenação. E aqui, ó, a gente podia ter mais uma, quantas forem necessárias aqui. A gente chama isso de aninhar elementos, né? Então agora aqui, ó, se vocês quiserem
pensar, ó. Então eu vou trocar aqui, ó. Esse cara eu tiro daqui, ó. Eu ponho pra cá, tiro esse daqui, coloco aqui, ó. E venho aqui e coloco ele aqui, ó. Quando eu rodar o programa, informe seu nome, eu vou colocar Ariângelo. E a única diferença é que ao invés de ele manter essa, sei lá, parece uma seta, ele vai colocar aqueles pontinhos dizendo que ele está pensando. E aí você criou essa sequência lógica de um programa no computador. Condição de início, informação ou entrada, manipulação dessa informação, criação de variáveis e manipulação dessas, e informações de saída, que são as nossas saídas, né? E essas saídas, elas podem ser da forma mais sofisticada que vocês imaginarem. A gente está no início, por isso que eu estou mostrando isso daqui para vocês verem dessa forma, né? A coisa é passo a passo. Então, condição de início, entrada, manipulação da informação, saída. Esses são os 4 elementos básicos que você vai ter sempre no programa do computador. É óbvio que quanto mais complexo for o programa, maior o número de entradas. Quanto mais complexo for o programa, mais manipulação de variáveis eu terei. E quanto mais complexo for o sistema, mais formas de mostrar, né, as saídas existirão. Mas em suma, a gente trabalha com esses 4 itens básicos na estrutura básica da programação. Uma vez terminado o programa, a gente pega e salva, se ele não salvou. Pode ver que ele está aqui, ó, dizendo não tem a opção de salvar agora, significa que ele salvou automaticamente. Mas se vocês estiverem na dúvida, vem aqui e manda salvar agora, ele salva o projeto. Porque depois você vai vir aqui, ó, e ele vai estar lá no hall dos programas que vocês fizeram. Só para vocês verem, ó, eu vou voltar no interior e vou fazer uma pequena modificação. Vou colocar um cenário aqui, ó. Então vou colocar esse cenário lá e vou colocar o gato andando aqui no cenário. Pronto. Ó, perceberam que daí, enquanto ele não salvar, aparece o salvar agora. Ele tem uma rotina de salvamento automático. Na dúvida, clico aqui. Nosso projeto foi salvo. Venho aqui em minhas criações. Ó, percebo que agora o primeiro programa já tem o cenário, o exemplo que aconteceu no anterior. Voltamos aqui. Não faz diferença nenhuma, tá? No funcionamento, mas agora a gente já tem uma estrutura. Veja que esse lance aqui da pergunta, ele sobrepõe, né? Mas é temporário. Tá lá. Olá, Ariângelo. Bem-vindo ao Scratch. E dessa forma a gente colocou mais alguns conceitos de programação de computadores para vocês. Então, tá tudo salvo. Podemos sair daqui, se vocês quiserem, enfim, e voltar posteriormente.